Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Adriele Martins, sou professora de Ciências Naturais no Colégio Coque, Arapiraca. Hoje nós iremos corrigir a atividade relacionada ao capítulo 18, características e importância do ar. Então, pega o seu material, se já pegou, parabéns, e vamos dar início. Primeira questão, ok? A composição da atmosfera terrestre mudou muito desde o surgimento do planeta, há 4,5 bilhões de anos. Com certeza, a gente viu isso em nossas aulas. Será que as características da atmosfera atual são as mesmas do início lá do surgimento do planeta Terra? Claro que não, né, gente? Muita coisa mudou. Vamos lá. A atmosfera primitiva era rica em hidrogênio, metano e amônia. E o oxigênio era muito escasso, ou seja, o oxigênio era encontrado em quantidades mínimas, ou seja, nós iríamos ter muita dificuldade em viver lá na Terra primitiva, na atmosfera primitiva também. Os próprios seres vivos que surgiram no planeta foram responsáveis pela mudança na composição da atmosfera ao longo do tempo. Seria possível que os seres vivos dos dias atuais sobrevivessem com a atmosfera primitiva? A gente já respondeu, né? Claro que não. Você acha que seria capaz de sobreviver lá naquela atmosfera primitiva, gente? Com muito hidrogênio, muito metano? Claro que não. Nós somos adaptados a viver neste momento, nesta atmosfera, tem as condições ideais. Segunda questão. Além de gases, que outros componentes estão presentes na atmosfera terrestre? A segunda questão, tá? Na atmosfera terrestre também podemos encontrar seres vivos, como bactérias, tá? Podemos encontrar vírus também, um exemplo é o coronavírus, né, que é transmitido também através do ar, quando a pessoa espirra, ele passa de uma pessoa para outra, né? Podemos encontrar também poeira, podemos encontrar umidade, que é gotículas de água, fuligem, que é uma substância escura, tá? Que polui o meio ambiente. Vamos lá agora. Terceira questão. Qual dos gases que compõem naturalmente a atmosfera terrestre é considerado um gás de efeito estufa? Muito interessante essa terceira questão. Percebam, é um gás que naturalmente está presente na atmosfera. Porém, quando encontrado em quantidades elevadas, ele contribui com o efeito estufa, ou seja, com o aquecimento global. Então, qual é o gás que ele é lançado na atmosfera através da queima, da combustão? Quem disse aí que é a letra, deixa eu ver aqui, letra B, gás carbônico, está correto, tá? Ó, confiram aí as respostas, tá, meus queridos alunos? Vou dar aqui um zoom para vocês. Vim mais pro lado aqui. Tirem print, deem uma pausa aí, ok? Vamos dar continuidade. Quarta questão. Em que condições a atmosfera é considerada poluída? Então, quando é que a gente considera que a atmosfera ela está poluída? Quando a quantidade de gases ela é muito grande, ou seja, qualquer substância, qualquer composto que esteja em um nível maior do que o normal é considerado poluição, poluente, tá certo? Então, se tiver muito gás carbônico, é considerado um gás poluente. Por isso que devemos evitar queimadas, não é isso? Quinta questão. Por que o ar atmosférico é essencial para a vida? Por que a gente precisa tanto do ar atmosférico?
Porque tem oxigênio. E esse oxigênio, ele é fundamental para que as nossas células, elas desempenhem várias funções, como por exemplo a respiração, o gasto de energia. Por isso que temos que viver em um ambiente que esteja com uma atmosfera própria para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, ok? Estão aí as respostas, mais uma vez. Vou dar um zoom aqui. Vou ficar mais de lado, para dar tempo de você tirar um print aí da tela, pausar, ok? Deu tempo? Sexta questão. Vamos lá, né? Bem interessante a sexta questão, viu? E do Enem! Nossa! Com certeza vocês irão responder, ó, com muita facilidade. Só prestar atenção. Nas discussões sobre a existência de vida fora da Terra, Marte tem sido um forte candidato a hospedar vida. No entanto, há ainda uma enorme variação de condições vitais entre o nosso planeta e Marte, conforme apontado no quadro. Então, aí, ele mostra as principais diferenças, né, do planeta Terra e de Marte, com relação à distância, à massa, à composição da atmosfera. Vamos ver a composição da atmosfera? A Terra. Quais são os principais gases que tem na atmosfera que é essencial para os seres vivos, nós humanos? Nitrogênio, tá? E oxigênio. Em Marte, o que predomina é o dióxido de carbono, que nos prejudica. A gente não consegue respirar, inspirar o dióxido de carbono. Com base nesses dados, é possível afirmar que, para um ser humano hoje poder viver em Marte, o que é necessário? Analisem aí. De uma analisada, coloque uma pausa, tá certo? Quando eu fizer assim, beleza, ó. Agora, deram uma olhada? Então, quem respondeu a letra D está correto. Se a gente fosse morar em Marte, a gente tinha que respirar com um cilindro de oxigênio permanentemente. Porque se a gente tirasse esse cilindro de oxigênio, a gente iria morrer. Porque a gente não consegue inspirar o gás carbônico, tá certo? Ou dióxido de carbono. Ó, letra D, a resposta para conferirem. Primeira questão. Deixa eu ver aqui o tempo. Sei ainda, vamos lá. Analise e observe a imagem ao lado. Com base nos conhecimentos que você adquiriu ao longo do estudo desse módulo, observe a figura apresentada e responda os itens. Qual é o processo biológico representado no esquema? Então, percebam, qual é o gás que está entrando? Olhem aí na imagem. O gás que está entrando é o carbono, que está bem embaixo aí do sol, da luz solar. É o carbono. O que está saindo lá próximo ao regador? Ó, o que está saindo aqui em cima? Qual é o gás? Oxigênio. Então, se está entrando o gás carbônico, se está saindo o oxigênio, está representando aí um processo de fotossíntese. A fotossíntese, a equação da fotossíntese é o contrário da respiração. A respiração, a gente absorve o quê? Oxigênio. E liberamos o quê? Gás carbônico. A fotossíntese é o contrário. As plantas e algas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio. Letra B. Quais são as substâncias consumidas e quais são as substâncias produzidas? Então, vamos observar a imagem. O que é que a planta absorve? Ela absorve o quê? O que é que entra na planta? Vai entrar na planta
gás carbônico e vai entrar água, ok? E o que é que vai sair? Vai sair oxigênio lá em cima e vai sair glicose, que é o que a planta vai produzir, tá? É a fonte de energia para a planta, a glicose. Confiram aí, ó. Deem pausa, print, ok? Parabéns, viu? Estão ótimos, tá muito bom. Segunda questão. Os organismos geneticamente modificados, também chamados de transgênicos, tá? Então, quando o cientista ele pega lá um milho, que ele vai manipular o DNA daquele milho, que a gente estudou, tá certo? Nas características dos seres vivos, que o DNA está no núcleo, dentro da célula, tá certo? Então, quando um cientista ele manipula o DNA de um organismo, esse organismo é chamado agora de organismo transgênico. Vamos continuar. Os organismos geneticamente modificados, também chamados transgênicos, tiveram seu DNA alterado em laboratório, que foi que a gente falou nesse instante, não é isso? Para que expressassem uma característica de interesse humano, como maior resistência a pragas agrícolas, por exemplo. Uma das preocupações de cientistas e ambientalistas está relacionada ao cruzamento ocidental de variedades transgênicas com variedades naturais ou não modificadas, pois ainda não são conhecidas as consequências disso. O milho, por exemplo, é uma espécie polinizada pelo vento e que está sujeita ao cruzamento com outras variedades. Ou seja, o vento vai pegar a estrutura de reprodução do milho e vai espalhar no solo, ok? Ou seja, o vento vai fazer a ação de espalhar, de polinizar. Explique como a produção de uma cultura transgênica polinizada pelo vento pode afetar uma plantação não modificada. Então, gente, temos o milho que é natural, que a gente já conhece todo o histórico desse milho, ok? Até aí tudo bem. Se por acaso a gente pegar um milho que ele foi modificado, deixa lá, e a estrutura de reprodução desse milho que foi modificado em laboratório se misturar com o milho que é natural, então dessa reprodução poderá nascer um milho muito resistente, ok? E com isso pode acontecer um desequilíbrio ambiental. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem já assistiu aí Jurassic Park? Vocês perceberam que não tinha mais como naturalmente os dinossauros aparecerem no planeta Terra. O que foi que eles fizeram? Eles manipularam geneticamente o DNA de vários organismos, também de fósseis, para criar dinossauros. Qual foi o resultado? Esses dinossauros eram muito, muito resistentes, mais resistentes do que os primeiros, ok? Então, voltando aí, segunda questão, qual é o medo? O medo é que dê origem, com a fecundação de um milho transgênico com um milho natural, dê origem a um milho muito resistente, que cause desequilíbrio ambiental, ok? Terceira questão. Assinale a alternativa que apresenta uma consequência do transporte de seres vivos pelo vento, que esteja relacionada à saúde humana. Eita! Transportar seres vivos e está relacionada à saúde humana. Então, o vento pode transportar o quê? Bactérias, vírus, tem alguma coisa a ver, vamos lá? Os micro-organismos podem manter-se em suas áreas de distribuição original. Não. Se tem bactérias, tem vírus aqui, se tiver vento, eles vão se espalhar, não vão permanecer aqui. Letra B.
a propagação de diversas doenças que acometem o ser humano ocorre por meio do vento. Verdade, tá? Letra B. O vento pode auxiliar na transmissão de doenças. Letra B. Tá aí a resposta para vocês. Vou dar um zoom para quem quiser tirar um print. Ok? Dá uma pausa. Quarta questão. O oxigênio e o gás carbônico são dois gases de importância fundamental para os seres vivos. Quais são os processos vitais de que participam? Participam de quê? Do processo de respiração e de fotossíntese. Eita, tá muito afiada. Letra B. Explique como o gás oxigênio e o gás carbônico participam desses processos vitais. Então, na fotossíntese vai entrar o quê? Gás carbônico e a planta vai liberar o quê? O oxigênio. Já na respiração é ao contrário. O ser humano, os seres vivos que respiram, irão absorver o oxigênio e vai liberar o gás carbônico. Quinta questão. O plantio de uma área de reflorestamento e a redução do desmatamento podem contribuir para a redução do efeito estufa. Assinale a alternativa que explica corretamente a afirmação anterior. As plantas captam gás carbônico para a sua respiração. Respiração, absorve o gás carbônico? Não. Qual é o gás? Oxigênio. Letra B. As plantas liberam oxigênio em sua respiração? Não. Quando as plantas respiram, elas respiram como nós. Absorvem o oxigênio e liberam o gás carbônico. Letra C. As plantas captam o gás carbônico para realizar a fotossíntese. Letra C. As plantas, no processo de fotossíntese, viu, queridos e queridas? No processo de fotossíntese, a planta vai absorver, fotossíntese, o gás carbônico e vai liberar o oxigênio. Letra C. Olha aí a resposta. Observe a imagem e descreva como o ar está relacionado ao ciclo de vida das plantas, conhecida como dente de leão. Muito fácil, né? O ar, ele facilita o processo de polinização, tá? O ar facilita o processo de polinização, ou seja, de reprodução. As sementes do dente de leão irão se espalhar e vão conseguir se reproduzir, irão germinar, irão se desenvolver, ok? Tá aí a resposta, eu vou dar um zoom aqui para vocês, print, dá uma pausa no vídeo. Primeira questão, e as últimas, tá? O uso de alguns produtos que reagem com o ozônio na atmosfera tem causado a diminuição da quantidade deste gás. Cientificamente, não é correto afirmar que há um buraco na camada de ozônio, pois, na realidade, trata-se de regiões da atmosfera em que há menor quantidade de ozônio, deixando a camada mais fina. Quais são as consequências do afinamento da camada de ozônio? Gente, se por acaso a camada de ozônio tiver alguma parte, né, tiver com pouco ozônio, ou seja, ter esse afinamento, a gente vai perder um pouco da proteção dos raios ultravioletas. Ou seja, os raios ultravioletas irão penetrar nessa camada e irão atingir os seres vivos. Por quê?
a camada de ozônio nos protege destes raios ultravioletas, ok? Segunda questão. Qual é a camada atmosférica mais importante para os estudos dos meteorologistas? Ou seja, em qual camada vai acontecer a chuva, os ventos, temperaturas para nós, tá? E aí, qual vai ser a camada? Quem respondeu letra A, troposfera, ó? Correto. E a terceira questão, fazer uma frase com a palavra tempo e uma com a palavra clima, ok? Tempo. A gente sabe que o tempo, ele sempre muda. O tempo, ele tá sempre mudando, tá sempre se modificando. Por exemplo, uma frase, o tempo hoje está chuvoso, o tempo hoje está ensolarado, ok? Já clima é uma característica constante daquele ambiente ali. Como, por exemplo, o Nordeste tem clima quente. O Nordeste tem um clima úmido, ok? Ó, aí as respostas para vocês. Para cá, mais um zoom. Meus queridos, muito obrigada e a próxima, tá? Beijão para vocês.